Graça e paz, queridos, boa noite a todos. Graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para trazer dentro desta live que tem como tema como proteger o seu casamento dos Ds. Vamos proteger os casamentos dos Ds. DDD, descagem direta ao divórcio. Então nós vamos trazer para vocês hoje, nesta noite, o tema como proteger o seu casamento dos Ds, meus queridos. Meus queridos, vai compartilhando aí com seus amigos, vai dando um likezinho, aperta o dedinho lá e vai compartilhando, vai chamando os amigos aí, os parentes, os seus vizinhos, os seus irmãos de igreja, aqueles que você conhece de outros ministérios, chama eles, compartilha. Amado, se eu falar para você num algo, não abra a sala de vídeo, porque se você abrir sala de vídeo não tem como nós comentar, não tem como nós responder se você fizer uma pergunta, porque teve pessoas que abriram a sala de vídeo e teve pessoas que estavam perguntando, nós só fomos ver depois, porque apareceu para nós, não tem como nós responder na hora. Então, por isso que eu falo para você, clica lá direto, direto no Facebook lá e vai chamando as pessoas em nome de Jesus, tá bom? O Henrique está por aqui, Pai do Senhor, Henrique, Deus te abençoe. Messias. Saudações, Henrique. Paz, Messias. A irmã Joyce Mendes, Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Edneide, minha amiga, Deus abençoe sua vida, tua casa, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Vai compartilhando aí. Nós vamos trazer para vocês hoje como se proteger dos Ds. DDD, descagem direta, o divórcio. Tá bom? Vai compartilhando aí, meus queridos. Vai dando o seu likezinho. Vai comentando conosco. Fala com nós, vai interagindo conosco aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vemos esta noite trazer essa mensagem simplesmente porque nesse tempo em que a família se encontra, mais dentro da sua residência, mais unida em corpo, mas às vezes o ambiente ele não tem sido tão agradável, Porque não tem o costume de estarem juntos, não tem o hábito de estarem juntos. São casados, mas não tem esse hábito de estarem juntos. E isso tem causado muitas discussões, tem aumentado o número de divórcios, tem aumentado o número de denúncias de agressões físicas na delegacia, tem aumentado esse número e é muito engraçado, e até mesmo engraçado no modo de expressão, mas é triste ver que muitas vezes essas pessoas são exatamente aquelas pessoas que têm o conhecimento da palavra, têm o envolvimento no ministério cristão, tem pessoas que têm até mesmo uma chamada, mas infelizmente as coisas têm ocorrido, têm sofrido alguns danos porque não têm o hábito de estarem juntos, não têm o hábito da comunicação, não têm o hábito de uma comunhão saudável, mas é uma convivência de sobrevivência. Então essa noite nós vamos trazer aqui porque infelizmente nós temos visto muitas famílias se destruindo, se desmoronando, por causa da falta de companheirismo, da falta de parceria, e isso tem influenciado. E eu tenho certeza que esse é um agir de Deus para fortalecer a família e não para destruir a família. Mas nós temos que estar maduros o suficiente para entender que nós entramos no relacionamento, que nós entramos no casamento no propósito, não de sermos somente felizes, mas para cumprir o propósito que Deus já colocou sobre as nossas vidas. A sua união com o seu cônjuge tem um propósito divino, entenda isso. Amém? Verdade, minha querida, verdade. Verdade mesmo. O Henrique diz ali, saudades de vocês, Regis, Leia e Amanda.
Estamos com saudade de vocês também, meus queridos. A recíproca é a mesma, em nome de Jesus. Vai compartilhando, meus queridos, vai chamando os seus amigos, que já já nós vamos entrar no estudo da palavra do Senhor para a sua vida. Isso é para casados, isso é para noivos, isso é para solteiros. Por quê? Para enrolados. Para namorados, para quem vive, quem estão amasiados, né? O Senhor vai trazer à luz a sua memória, a sua visão espiritual, para que você entenda que Deus tem muito mais para o seu casamento, assim como para o nosso. Porque Deus quer nos ver felizes e vivendo plenitude no nosso casamento. Então, para você que é noivo, para você que é namorado, para você que é solteiro, isso é uma aprendizagem. Por quê? Se nós casados tivéssemos sido instruídos antes do casamento, eu tenho certeza que muitas coisas que nós já vivenciamos e que de repente você aí do outro lado está vivenciando de uma forma tão triste e abalado no seu casamento, teria sido evitado. Mas o Senhor nos permitiu estar aqui essa noite para poder te ensinar e para que você entenda que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós viver. Então que você venha se encher desse conhecimento e colocar em prática para você viver as verdades de Deus na sua vida, no seu casamento, em nome de Jesus. Verdade. Verdade, meus queridos. Falta alguns minutinhos, já estamos entrando já, tá? Você vai lá, você que tem a Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 da palavra do Senhor Jesus. Você que tem sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Depois nós vamos dando continuidade aqui. Amém, amados? Vamos lá, vamos começar em nome de Jesus Cristo. Então vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, vai dizer assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Versículo 2: Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Amados, versículo 8 e versículo 9 vai dizer assim: Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus responde a Davi: Vá atrás dele, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Bessor, alguns deles ficaram ali. Meus queridos, Davi ele estava com seus 600 homens de guerra, de batalha. Eles estavam numa peleja. E eles foram para essa guerra, eles saíram vitoriosos dessa guerra, e eles retornaram para a cidade, para a terra de Ziclag. E quando eles chegam ali em Ziclag, diz a palavra que as suas casas estavam queimadas, as suas mulheres não estavam mais lá, os seus filhos não estavam mais lá, os seus despojos não estavam mais lá. Os homens pegaram, invadiram aquela terra e levaram a família. Levaram os filhos, as mulheres, levaram todos. Mas a palavra nos diz que não mataram ninguém. E quando Davi ele chega na terra de Ziclag,
ele vê tudo desolado, tudo destruído, tudo acabado. E a palavra vai nos dizer que os seus homens começam a indagar Davi, a colocar Davi na parede, como dizendo: Davi, se nós não tivéssemos ido à guerra, não tinha acontecido isso com a nossa família, não tinha acontecido isso com os nossos, não tinham levado cativo a nossa família, os nossos filhos, não tinham roubado nada de nós, Davi. Então a palavra vai nos dizer no versículo 8, no versículo 9, que Davi, ele vai perguntar ao Senhor, ele vai orar a Deus, ele vai consultar a Deus e vai dizer para o seu Senhor: eu devo ir atrás, né, desses invasores, eu devo segui-los, Senhor. Olha só, um homem de Deus, mesmo nas suas dificuldades, mesmo com a sua tribulação, ele tem que consultar o Senhor Jesus. E a palavra vai nos dizer que Deus responde a Davi e diz para Davi: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Deus, ele estava dando uma ordem para Davi e prometendo, e falou: Davi, você vai atrás e você vai pegar e vai trazer os prisioneiros, vai trazer todo mundo de volta. E a palavra diz assim: então Davi e os seus 600 saíram. Eles foram atrás, eles foram para a terra de Ziclague, que ficava ali perto do ribeiro de Bersó. Então quando Davi chega ali perto do ribeiro de Bersó, ele tinha 600 homens que estavam com ele. Mas quando ele chega ali até o ribeiro de Bersó, 200 ficam para trás. 200 não vão seguir a caminhada. Então Davi já está com um exército reduzido, ele vai com os 400 para buscar as famílias, buscar os filhos, as suas 2 mulheres. O que eu vejo, meus queridos, com esses 200 homens que ficaram ali perto do ribeiro de Bersó? Esses homens, eles desistiram da sua família. Talvez eles estavam cansados pela batalha, né, da noite, pelo o furor ali a intensidade da guerra. Eles estavam cansados e de repente eles ficaram ali. Mas só que se nós trazemos para o mundo espiritual e trazemos para o lado familiar, eles desistiram da sua família. Eles não prosseguiram com Davi, eles largaram mão daquilo que era a sua promessa. Verdade. Mas a palavra nos diz que Davi, ele continua, ele vai chegar naquela terra. E quando Davi, ele chega naquela terra, ele consegue trazer todos que estavam aprisionados. Davi tira da mão ali daqueles homens maus, daqueles homens terríveis. Ele traz a sua esposa, traz os filhos dos seus guerreiros, a esposa dos seus guerreiros, né? E Davi, ele ganha a batalha ali dos amalequitas. Então Davi, ele se importou com a sua família. Ele não desistiu da sua família. Mas, primeiramente, Deus estava com ele. Aleluia. Primeiramente, nós temos que colocar Deus como centro da nossa família. E nós não devemos desistir dos nossos, não devemos desistir das nossas esposas, dos nossos filhos. Como Davi não desistiu. Davi foi até o fim e venceu a batalha contra os amalequitas e trouxe a sua família de volta para a terra de Ziclague. Amados, os melhores casamentos, eles doem às vezes. Os piores casamentos doem o tempo todo. Quem escreveu isso foi Neil T. Anderson. Essa é uma frase de um escritor. Os melhores casamentos doem às vezes. Os piores casamentos doem o tempo todo. Neil T. Anderson. Meus queridos,
Qual é a situação do seu casamento? Qual é a situação do seu relacionamento? Será que você vai ficar igual aqueles 200, parar no meio do caminho e não ir buscar a sua família e não lutar pela sua família? Será que você vai querer um casamento que vai doer o tempo todo? Quero dizer para você, meus queridos, nessa noite, para esse casamento ser um casamento que vai doer pouco, você tem que ir à batalha. Você tem que ir à guerra. Até porque se você não for para a guerra, a sua memória ela vai te acusar. Eu poderia ter ido. Eu fico imaginando aqueles 200 que ficaram aguardando o retorno daqueles que foram com as suas famílias. O que o seu emocional não os cobraram. Por que eu não fui? O que os meus filhos vão achar de mim agora? Que eu sou fraco, que eu sou desistente, que eu desisto fácil. Não vamos dizer, querido, que abrir mão quando nós estamos no meio de um ambiente tenso, num ambiente de briga, de muita discussão, o mais fácil aos nossos olhos é abrir mão dessa situação e ir embora. Verdade. É abrir mão, deixar de lado, desistir e começar novamente de uma outra forma. Mas há uma cobrança no nosso emocional quando vejo que aquilo que eu abri mão, ele está se desenvolvendo, ele está se desenrolando, ele está sobrevivendo, ele está saindo do fundo do poço. E aí eu falo, será que vale a pena desistir? Será que não vale mais a pena lutar pelo seu casamento? Eu não sei como você está aí do outro lado, eu não sei qual é a sua história, não sei como você tem permitido escrever a sua história aí do outro lado. Eu não sei como começou o seu casamento, eu não sei como foi o encontro entre você e hoje o seu marido, a sua esposa. Eu não sei como é que tá, mas eu pergunto para você, como está o seu casamento? Como você é em meio às crises? É o dos que desistem? Dos que ficam para trás? Que abrem mão das guerras, das provas, do simples momento? Ou você é daqueles que continua, que segue adiante? Hoje nós vamos falar como proteger o seu casamento. Como proteger o seu casamento? Para que os Ds da vida, da desistência, do desespero, ele não seja o motivo das suas ações, mas que assim como Davi, você apresente a sua causa diante de Deus e espere a resposta que vem da parte de Deus. Então essa noite nós vamos falar sobre os perigos do casamento. Dentre eles, como a gente estava vendo aqui, não sei se nós vamos conseguir falar todos os desses, mas de início vamos expor para você os desses que nós vamos estar apresentando aqui. Os perigos reais que rondam o nosso casamento. É o distanciamento, a desmotivação, a desonestidade, o descontentamento, a descortesia e a linguagem destrutiva. Mas sabe o que eu entendo com tudo isso? Que por mais que todos esses Ds, eles tentam estabelecer e reinar sobre a minha casa, quando eu me comporto como Davi e eu me apresento diante do D de Deus, que é o governo da minha casa, eu permito que ele seja o governo, nenhum desses outros, eles permanecem, mas eles se retiram, eles batem em retirada, por causa da minha decisão, por causa da minha escolha. Você vê que por maior que seja o número dos que desistem, por maior que seja o número dos D que destrói o casamento, tem um D que é acima de todos os D, que é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que eu posso deixar e permitir que ele seja o governo da minha casa, o governo do meu casamento, para que ele produza e ele prevaleça. Então, querido, você que está aí do outro lado, fique atento, avalie se o seu casamento não está andando em um desses estágios, algum desses D, e comece a eliminar ele da sua vida. Porque se o Senhor nos permitiu trazer essa mensagem esta noite, é porque nós estamos precisando. Porque quando o D de Deus, ele está no controle do meu casamento, o D do divórcio, ele não vai prevalecer. Ele vai ser destruído.
Glória a Porque Deus. o D de Deus é o D poderoso, é o D que transforma, é o D que reconstrói, é o D que restitui aquilo que está acabado, aquilo que está falido. Então, nós vamos está entrando no primeiro D, que destrói o seu casamento, o descontentamento. O que significa descontentamento? Descontentamento significa insatisfação, expressão de desgosto, de frustração, de sentimento de decepção. O que o descontentamento traz, meus queridos? O descontentamento, ele abre a porta de entrada para a amargura no seu casamento. Ele vai gerar dentro do ambiente do seu casamento, através dessa amargura, críticas, insatisfação no seu casamento. Ele vai fazer vai te levar a viver uma vida de aparência, uma vida de infidelidade. O que ele vai fazer? Ele vai trazer morte para o seu amor, para o seu casamento, dentro do seu relacionamento. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a frustração e o sentimento de decepção. Esse é o descontentamento que vai entrando dentro do casamento para destruir. Esse é um dos Ds que vai entrando dentro do seu relacionamento. E se você não fechar essas brechas, se você não fechar essas lacunas do seu casamento, né, tirar essa amargura, essa crítica, tirar essa infidelidade e essa falta de amor dentro do seu casamento, o seu casamento, ele vai morrer. É porque é aquilo, né? Como você falou aí, leva a viver uma vida de aparência. Querida, onde se vive de aparência, morreu-se a essência. A essência do casamento está no voto que você fez, está na escolha, na decisão de amar o outro. Então nós temos que trazer de volta o contentamento, um ambiente de felicidade, um ambiente bem habitável, de comunhão, né, de agradar um ao outro. Um ambiente de aparência onde não se tem a essência, ela automaticamente ela se acaba. Por quê? O esfriamento, ela reina sobre essa casa. A crítica, querido, aonde a palavra do Senhor diz que duro é você morar na casa onde tem uma mulher rixosa, só critica. Dessa mulher não vem elogios, ou seja, essa mulher ou esse homem é como sepulcro calhado, ou seja, só tem podridão dentro de si, porque dentro de dessa pessoa não flui rios que transborda a vida, mas só sai dela a palavra de destruição. E um ambiente de descontentamento, onde não reina alegria, não tem paz. Não tem paz. Mas o descontentamento, quando eu trago ele para a presença de Deus, quando eu sou uma pessoa de oração e eu apresento diante de Deus, Deus, eu não aceito mais esse ambiente. Eu não aceito mais essa causa. E eu tomo ações e atitudes que mudam esse comportamento. Querido, a alegria vai manifestar alguns pontos positivos. Nós entendemos que quando o descontentamento ele é apresentado, ele se manifesta sobre o seu casamento, como eu posso proteger o meu casamento desse descontentamento? Como eu posso proteger? Eu tenho que se concentrar, né, nas qualidades do meu cônjuge. Então quer dizer que o meu cônjuge, ele não tem só defeitos, mas ele tem qualidades. Então eu tenho que o quê? Me concentrar nas qualidades do meu cônjuge. Para quê? Para que eu venha proteger o meu casamento, para que eu venha viver uma vida conjugal saudável, né? Um casamento abençoado e extraordinário na presença do Senhor Jesus. Porque infelizmente no começo, isso a gente sempre ouviu quando a gente vai em palestra de casais, no encontro de casais, aquela questão, quando eu namoro eu só vejo qualidade. A pessoa ela tem seus defeitos, somos pessoas imperfeitas, mas infelizmente
Depois que casamos, parece que nosso olhar, ele se tornou somente crítico, não vê os pontos positivos, somente os negativos. E quanto mais eu evidencio o lado negativo, mais ele vai aumentar. Sabe aquela questão que quando eu tenho problema, se eu olhar para ele, eu não consigo ver Deus em nada? É exatamente isso. Quando eu olho o lado crítico do meu cônjuge, eu não vejo o lado positivo, eu não vejo a parte boa, eu só vejo o lado crítico. Verdade. Então nós precisamos começar a mudar a nossa forma de olhar. Porque imperfeito, querido, até você é. A questão é que às vezes a sua exigência ela é demais. Mas você também é imperfeito. Então você tem que avaliar como os teus olhos têm olhado o outro. E auto se avaliado. Porque às vezes muita cobrança é pouca mudança. Uma palavrinha só de efeito aqui. O pastor José Gonçalves, ele deu essa palavra aqui, ó. Quando amamos, minimizamos os defeitos e ampliamos as qualidades que caminham conosco. Pastor Josué Gonçalves. Então, quando nós amamos, meus queridos, né? O defeito ele vai ser mínimo e nós vamos ampliar. Nós temos que ampliar as qualidades, né, que caminha com o nosso próximo, que caminha com o nosso cônjuge, meu querido. Então amplie o seu olhar para o seu cônjuge nesta noite e veja as qualidades dele, porque ele não tem só as imperfeições, mas ele tem muita qualidade. Então, você arranque dele essas qualidades para que você venha viver um casamento extraordinário da presença do Senhor Jesus, meus amados. Nós temos que olhar, né, dentro desse ambiente de descontentamento, trazer o lado positivo. Para quê? Para que esse descontentamento ele seja tratado, seja sarado. Para que esse próximo day que nós vamos falar essa noite, ele não reine. Que é a descortesia. Amado, uma pessoa que já tem o descontentamento, ela é crítica demais. Automaticamente ela vai ter uma descortesia. Por que a descortesia? Porque uma pessoa que é grossa no seu falar, ela tem uma atitude dura no que fala, ela não tem ela é indelicada, ela não tem uma delicadeza na forma de falar, ela tem o seu tom de voz é alterado. Então isso que nós entendemos que quando o tom da voz ela é alterado, automaticamente você suscita a ira no outro. Por quê? Porque onde a grosseria e indelicadeza não vai prevalecer a cortesia, somente a descortesia. Mas o que a descortesia causa? É a porta de entrada para o desrespeito, gera um ambiente de brigas e discussões, leva uma vida de grosseria e mau humor. Faz morrer a consideração e a admiração. Vamos lá. Dentro da descortesia, o que ela vai causar? Ela é porta de entrada para o desrespeito. Querido, aonde não há respeito, o amor já bateu em retirada. Já acabou. Por quê? Porque as palavras já são de baixo escalão, de ofensa, sim, de grosseria. E quem é que gosta de estar no meio de um ambiente desse? O casal tem que se analisar aí, né? Ele tem que dar uma analisada e ver aonde eles estão errando, aonde a sua engrenagem está faltando um dente aí, né? Para poder colocar no lugar e fazer com que essa engrenagem venha andar como uma rodinha, como uma roda certa, né? Então, quando já tem o desrespeito no casamento, automaticamente já está acabando o respeito conjugal, né? Tá acabando aquilo que você admirava no seu cônjuge. Então, quando entra esse desrespeito, já tá dando um alerta aí para pegar um caminho diferente dentro do casamento. Então aí a gente entra naquela mentalidade, né? Meu casamento não tá bom, mas é porque o outro é assim. Porque o outro precisa mudar. Aonde não há respeito, a admiração acabou. Não tem como. Esse ambiente ele não é agradável. Nem para um e nem para outro. Porque a gente só tem de retorno aquilo que eu dou para o outro. Se eu sou grossa, grosseria você vai ter. Ou seja, tem que haver uma mudança.
Se o desrespeito, a descortesia tem entrado no seu relacionamento, no seu casamento, querido, tudo é um reflexo para os seus filhos. Entenda isso. O seu comportamento é algo que vai ser analisado e vai ser vivenciado pelos seus filhos. O seu comportamento vai gerar um comportamento de grosseria nos seus filhos. Porque é isso que você tem injetado, é isso que você tem apresentado, é isso que você tem alimentado. Aonde eu tenho mais alimentado é aquilo que o outro está comendo. Como o Henrique disse ali, né? Nós alimentamos o lado crítico, né? Então, quando nós alimentamos esse lado crítico ele vai nos consumindo, né? Ele vai acabando com nós. Então, ele vai acabando com os sentimentos. Ele vai metralhando, neutralizando todo o sentimento que você sente pelo seu parceiro, né? Pelo seu cônjuge. Então, a crítica, ela pode ser construtiva, mas muitas das vezes ela é negativa. Então, dentro do relacionamento, quando você vai metralhando o seu cônjuge, o casamento ele vai estar fadado a dar errado. Na vida, querido, principalmente no casamento, nós temos que ter um espírito de empatia. Temos que decidir sermos empáticos com o outro, empatia. Mas o que nós temos visto hoje? É pessoas que não têm empatia. Não sente a dor do outro. Não se põe no lugar do outro. Não. Mas, como proteger o seu casamento da descortesia? Trate seu cônjuge como você deseja ser tratado. Como é que você deseja ser tratado? Você deseja ser tratado quando você acordar no final de semana, que você trabalhou a semana inteira para trazer o pão nosso de cada dia na sua casa, e chega no sábado ou no domingo, a sua esposa faz um café da manhã para você, e quando você levanta, o café está na mesa, o pãozinho, o bolo, né? O chá, o café com leite. Então ela está te tratando bem. E por que você não pode tratar ela da mesma maneira? Então, se você quer ser tratado bem, você também tem que tratar também o seu cônjuge bem. Da mesma forma que você é tratado, você tem que tratar o seu cônjuge, a sua esposa também. Isso que fala na palavra de Deus, né? Lá em Mateus capítulo 7, verso 12 vai dizer: assim, em tudo façam os outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Querido, olha que forte esse versículo. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Verdade. Se de repente você trata bem o seu cônjuge e ele não te corresponde da mesma forma, seja profeta. Seja profeta, porque isso é a lei. Seja profeta na sua casa, seja profetiza na sua casa, mas começa a declarar que vai haver mudança. Mas não é somente com os teus lábios declarar, mas as suas ações têm que mostrar. Olha, irmã, eu já sempre preparo café para ele, eu sempre vou lá, porque a mulher às vezes tem mais disso, né, daquele cuidado, daquele tratar. Não que meu marido não esteja, porque meu marido vira e mexe, ele me recebe com café na cama. Obrigada, amor. Então, o que acontece? Os seus atos vão quebrar o lado crítico, o lado negativo do seu cônjuge. É fácil isso? Não, gente. Isso tem que se tornar hábitos. Hábitos saudáveis gera casamentos saudáveis. Mas um hábito de crítica vai gerar casamentos de crítica. Depende muito das minhas ações. Tudo vai das minhas ações. As minhas ações for positiva, querido, mesmo que demore, quem já é casado há 20 anos, e isso tem diminuído até o prazo, né? Às vezes os casais aí com 3 anos têm passado por situações que eram para estar ainda no período de lua de mel. Mas infelizmente deixou que a sociedade, deixou que terceira pessoa entrasse no seu relacionamento, que filhos entrassem no seu casamento, e infelizmente vocês têm vivido essa descortesia como família, mas é tempo de mudar. Mas o que acontece, né? O ser humano em si, ele tem
vamos dizer assim, com ele, de trazer os hábitos ruins, nunca trazer os hábitos bons para dentro do casamento, né? Ele sempre vai trazer o que não presta, ele sempre vai trazer aquilo que não vai agregar a sua vida conjugal. Ele sempre vai trazer aquilo que não vai colocar o seu casamento para cima, mas sempre vai trazer um hábito ruim para dentro do seu casamento, né? E o outro D que vem entrando e vem destruindo Desde o princípio, né? Desde o princípio a vida conjugal, o relacionamento, tanto homem e mulher, né? Marido e esposa, filhos, na sociedade, é a linguagem destrutiva, meus queridos. A linguagem destrutiva, ela tem causado muitas coisas, né? Ela abre a porta de entrada para o conflito. E através desse conflito, ela vai gerar, né, um ambiente de apatia. O que é isso? É um ambiente de insensibilidade, de indiferença entre o casal, né? Vai trazer o que? A destruição dentro do casamento. Vai levar o que? Uma vida de agressões verbais constante. Então o seu cônjuge vai te agredir constantemente verbalmente, dizendo que você não presta, dizendo que você é isso, que você é aquilo. Por quê? Porque essa linguagem destrutiva, ela vem vindo e vem destruindo, ela vem trazendo conflitos entre marido e mulher, entre pai e filho, filho e pai. Então essa linguagem destrutiva, ela vem destruindo e vem trazendo a indiferença dentro do relacionamento conjugal. E o que isso faz? Faz morrer a unidade da família, faz morrer a harmonia de dentro do lar. Tira a harmonia de dentro do lar. Não tem mais paz. Já viu aqueles maridos assim, dizendo assim: não consigo ficar dentro de casa. Quando eu chego dentro de casa é um inferno. Por quê? Porque já quebrou, já morreu a unidade, já não tem mais harmonia, não tem mais prazer, às vezes mesmo de se deitar na mesma cama, não tem prazer, às vezes mesmo de se assentar à mesa e almoçar junto como família, tomar um café, jantar, tomar um café da tarde. Por quê? Porque já quebrou essa unidade. Não existe harmonia, não existe alegria, não existe satisfação de estar com a sua família. Por quê? Por causa da linguagem destrutiva. Porque tem trazido a insensibilidade. O casal tem destruído isso dentro do seu casamento. Tem quebrado esse elo de marido e esposa. Tem tirado o convívio familiar. Tem destruído esta aliança perfeita que Deus ele fez de harmonia do casal. E é interessante que quando a gente fala sobre linguagem destrutiva, dentro dessa linguagem destrutiva também tem o silêncio. Uma casa onde não tem comunicação, e quando ela se apresenta, quando essa comunicação se apresenta, é mais para uma agressão verbal do que para aumentar ou investir em elogios, né? Trazendo um ambiente de harmonia. Querido, um ambiente de silêncio é exatamente aonde a serpente ela vai entrar e causar arruaça sobre o seu casamento. Porque as comunicações destrutivas, elas só são dentro de casa, mas fora de casa, ela não tem. Verdade. Fora de casa, a comunicação é ousada, a comunicação é boa, mas dentro de casa, infelizmente, é para ofensa e para destruição. E a palavra do Senhor vai dizer que a língua ela tem poder de trazer tanto vida ou morte. Eu não sei o que você tem aberto a sua boca para declarar sobre a vida do seu cônjuge, mas quero dizer para você que após o matrimônio, você é uma só carne junto com essa pessoa que está do seu lado. Aquela pessoa
essa pessoa que você tem condenado, essa pessoa que você tem lançado palavras de morte, a morte vai chegar até você. Porque a morte já está em você. Porque de mim e de você só sai aquilo que já está dentro, aquilo que já está no coração. Então, querido, se a sua linguagem ela tem trazido destruição, eu quero dizer para você, muda hoje a sua forma de falar. Começa a declarar vida, mesmo que os teus olhos tenham visto morte e destruição. A sua boca, ela tem poder para mudar a situação. Provérbios 18, 21 fala isso, né? É exatamente isso, vai ler? Vai dizer assim, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Qual é o fruto que essa pessoa tem comido? Qual é o fruto? Qual é o fruto? Se eu não estou semeando boa semente, que fruto eu vou ter? O que eu vou colher, né? O que eu vou colher? Se eu planto, vamos dizer assim, se eu plantar laranja, eu não tem como eu colher abacate, né? E é aquilo. Eu tenho que colher laranja. Vamos lá até para a palavra do Senhor vai dizer que Jesus caminhava indo para um destino e ele encontrou o quê? Uma árvore. Ele estava com fome. E exatamente nessa árvore, eu vou trazer para os dias de hoje, tá? Nessa árvore não tinha fruto nenhum. Não dava fruto. E o que o Senhor ele falou? Se não me alimenta, corto eu e lanço fora. De repente o seu casamento não tem dado fruto, porque você não tem semeado boa semente. O seu casamento ele não está gerando vida, porque a sua semente só é de morte. É tempo de mudar a semente que você tem plantado. Porque se o próprio Cristo, quando viu a árvore que não deu fruto, lançou fora, o que será que você tem lançado para o seu casamento? Não é Cristo, querido. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, se houver separação, não é a mão de Deus, é a sua mão que tem semeado essas coisas. Ela é em Tiago, né, que fala, né, que a língua, ela é um pequeno membro que ela pode colocar fogo na floresta, né? Então, o que você tem lançado? Qual é a palavra que você tem lançado para o seu cônjuge? É a palavra de bênção ou é a palavra de maldição? Porque a palavra, ela tem poder. E se nós declaramos com a nossa boca, ela tem poder. Então declare, meu querido, palavra de bênção sobre o seu casamento. Ainda que a circunstância está difícil, ainda que você olha para um lado, olha para outro e está tudo destruído, mas comece a lançar palavras de bênção para o seu casamento, para a vida do seu filho, para a vida do seu esposo, da sua esposa. Se ela não muda, muda você primeiro. Se ele não muda, muda você primeiro. Começa a lançar palavras de amor, palavras de carinho para a vida do seu cônjuge, em nome de Jesus, meus queridos. E aí vem essa jornada, né? Eu estou no descontentamento e já venho com a descortesia. Da minha boca é só palavra de destruição. Automaticamente, o que vai habitar sobre esse casamento? Vai habitar desonestidade. Uau. E o que significa desonestidade? Falta de sinceridade. Desonestidade é a falta de sinceridade. E quantos casais não têm sido sinceros um com o outro, né, amor? Muitos. Infelizmente a mentira tem reinado. Mas o que a desonestidade ela causa? O que ela atrai? O que ela apresenta? É a porta de entrada para a mentira e o engano. É automático. Não tem como você se desviar disso, porque se eu já sou grossa na minha forma de falar, eu já não sou uma pessoa feliz, eu já não tenho cortesia na minha casa, com certeza eu vou estar vivendo à base de mentira e engano. E essa porta de entrada para mentira e engano, ela vai gerar um ambiente de desconfiança e ciúmes. Porque de repente tem uma mulher que é ciumenta, e a gente vê muito mais mulheres do que homem. Então quer dizer, essa mulher, essa pessoa, ela quando ela está já nessa jornada, às vezes até de investimento, e não tem o retorno, o que acontece? Ela vai
ela vai levar vai gerar um ambiente de desconfiança e engano. E vai levar uma vida de falta de transparência. É aquilo que eu disse, quem vive de aparência, ela perde a essência. E é exatamente isso, você não é transparente. Vamos para a palavra de Deus. Adão e Eva, eles andavam nus, ou seja, transparente, não tinha dentro deles ou gerado neles engano, mentira alguma. Por quê? Porque era tudo claro. Todas as suas ações, as suas emoções eram claras e objetivas de bom entendimento. Então, querido, se leva uma vida de falta de transparência, a desonestidade, vai fazer o quê? Morrer a integridade e a sinceridade. Esse é o caminho, não tem outro. Verdade. É exatamente isso, a desonestidade ele vai reinar sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Então, há uma necessidade de nós podermos voltar e trazer novamente a sinceridade para o casamento. Você ser sincero. Se as ações do seu cônjuge não estão legal, seja claro, seja sincero. Fala para essa pessoa, mas não de uma forma de cobrança, de julgamento, de crítica, não, mas em amor. A palavra diz isso, a palavra do Senhor vai dizer que quando nós vamos falar, fala em amor. Se na sua mão tem o cajado, mas não tem o azeite, você não está apto para casar, você não está apto para ter uma família, você não está apto para ser esposa e muito menos para ter filhos. Falei, né? Jó capítulo 31, verso 4 e 5 vai dizer assim, ó. Deus vê os meus caminhos e conta todos os meus passos. Se andeis em falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis, e conhecerá a minha integridade. Olha que forte isso. Isso é forte, né? Olha, Deus vê os meus caminhos e conta os meus passos. Deus, ele vê o nosso caminho, ele conta os nossos passos, ele sabe de tudo da nossa vida, né? Aí ele ainda vai falar assim, ó: se andeis em falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Então eu entendo o quê? Que para proteger o meu casamento da desonestidade, eu preciso demonstrar integridade pessoal. Ou seja, primeiro eu preciso ter caráter. Eu preciso ter uma integridade comigo mesmo. Eu preciso ser íntegra comigo mesmo. Porque não adianta eu ser com outro aquilo que eu não sou, porque não tenho condições. Não faz parte de mim. Eu vou estar representando. E toda representação, um momento acaba. E vai ser percebível. Então, queridos, nesse ambiente de desonestidade, eu preciso demonstrar uma integridade pessoal. Primeiro comigo, para eu poder demonstrar para o outro. Porque quando eu tenho essa integridade em mim, automaticamente eu me revelo ao outro. Ok? Sim. O que nós temos visto é os casais, muitos andando por caminhos tortuosos, né? Por caminhos errantes. Não é o caminho que Jesus quer, que Deus quer para o casamento. Eles estão andando em caminhos tortuosos. E Deus, ele está vendo isso. Ele está vendo os seus passos. Ele está vendo aonde você está andando. Ele está vendo o que você está fazendo. Né? Se você está sendo verdadeiro ou não. Né? Ele sabe disso. Se você está na mentira, na falsidade, ele está vendo. Porque ele está vendo aonde você está andando. Os olhos do Senhor estão em todo canto, em todo lugar. Não tem como você esconder nada do Senhor Jesus. Então, com certeza, ele vai pesar você na balança. Se você estiver enganando o seu cônjuge, com certeza o Senhor, ele vai pesar você na balança. Não automaticamente a sua consciência, ela vai te acusar. Ela vai te acusar. Ela vai pesar. Porque imagina você sendo desonesto com o seu cônjuge, com o seu parceiro, e ele sendo agradável a você, e você começar automaticamente, a sua consciência vai te cobrar.
vai vir da sua consciência algo, fala, poxa vida, o meu cônjuge, ele está me tratando bem, por que eu estou tratando com desonestidade com ele? Então, querido, é tempo de posicionamento para você mesmo, primeiro para você, para depois, porque automaticamente quando eu tenho os meus valores, eu vou estar valorizando o meu cônjuge, porque eu já sou uma só carne com ele. E para você que é noivo, para você que é namorado, para você que é solteiro, entenda esses princípios e esses valores. Porque quando eu vou olhar a vida de Jó, e o diabo se apresenta diante de Deus, e ali eles começam a falar, querido, é Deus que fala que Jó era justo e íntegro. Aí o diabo vem querendo falar, é lógico que ele é. Por causa que ele tem bens, ele tem isso e aquilo. Então Deus dá a permissão para que ele faça o que fosse para fazer. Pode fazer. Só que aí eu vejo algo que vai além. É quando eu vejo um Jó, lá no capítulo 42, que vai dizer assim, que esse Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Querido, olha como esse homem ele era justo e íntegro só de ouvir falar. Se nós fôssemos assim, só de ouvir falar, mas hoje, querido, eu e você, que já tem uma caminhada, uma jornada na presença de Deus, nós não estamos só no ouvir falar. Quantos já não tiveram um encontro com Deus e já entrou no Santo dos Santos? Então, acho que é tempo de você voltar para a origem e, de fato, ter um encontro com Deus. Verdade. Para que a sua casa, ela reine a presença dele e seja guiado por ele. Não é tempo mais, querido, de deixar ser levado por vãs doutrinas, pelo aquilo que a sociedade também fala, porque o poder da influência do outro sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida, ela é muito grande quando eu permito e quando eu não busco conhecer a palavra de Deus. Eu vou pelo que a sociedade fala que é para me fazer, eu vou pelo que a doutrinas do homem, a religião vai falar que é para me fazer. Não, a palavra está aí disponível e acessível para todos. E aonde não há entendimento, há conselheiros, aonde você tem como referência para te ajudar. Mas deixa de fora esse descontentamento para que você possa fluir no seu casamento, em nome de Jesus. Então, gerando esse descontentamento, vai vir o que? A desmotivação, que é o que? É a ausência de ânimo e de estímulo. Quantos casais têm desanimado o seu relacionamento e tem faltado o estímulo? Então, o que a desmotivação ela causa dentro do seu casamento? Ela vai abrir a porta para a acomodação. Os casais vão ficar acomodados. Desse jeito tá bom, e desse jeito vamos levando, e desse jeito vamos empurrando com a barriga, e vamos viver na vida. E automaticamente vai gerar o quê? O ambiente dentro do relacionamento, ele vai virar o quê? Ele vai virar um tédio. Ele vai estar o quê? Enfadado. Vai estar saturado, né? A acomodação traz isso. Vai trazer o quê? Vai trazer uma vida de rotina. A falta de criatividade. O casal não vai ter mais criatividade dentro do relacionamento. Vai estar o quê? Na rotina. Quantos estão na rotina? Quantos estão na procrastinação da vida? Não sai do lugar. Se acomodou. Vamos dizer assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e Gabriela, né? E a vida vai ser essa. Ou quantos estão dizendo assim, a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quantos casais estão assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, porque caíram na desmotivação, estão na rotina, estão no tédio, estão no enfado, e através disso vai faltar a falta de criatividade, e vai trazer o quê? Vai fazer morrer a alegria dentro do seu casamento. Vai fazer morrer o quê? O prazer. Não vai ter mais prazer de estar junto. Não vai ter mais alegria de estar junto. Não tem mais vontade de ter relacionamento sexual com a sua esposa. Por quê? Porque está desmotivado. Porque está acomodado. Virou um tédio. Não tem novidade.
Meus queridos, a novidade dentro do casamento, ela é constituída todos os dias. Todos os dias ela tem que ter uma novidade. E os casais têm deixado isso morrer, têm deixado isso se acabar dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento conjugal. Meus queridos, saia dessa rotina. Saia da rotina, saia da desmotivação, saia desse ambiente, né, que você está. Saia desta vida, valorize as pequenas coisas, as pequenas mudanças. Faça do seu casamento uma mudança, comece a mudar o seu casamento, comece a mudar a sua vida conjugal, as suas ações. Meus queridos, saia desta rotina. E é engraçado, né? Que a gente está falando sobre desmotivação, ou seja, o contrário de desmotivação é motivação. Dentro de um pequeno grupo de casais, né? De um curso que a gente aplica para os casais, a gente apresentou uma ferramenta que foi de grande valia para a gente descobrir como que os alunos, como os casais estavam. Cada semana nós estávamos um desafio para eles fazer. Tanto o homem quanto a mulher pegavam um papelzinho para poder aplicar no outro sem falar o que era, para ver se o outro ia saber do que se tratava, né? E era engraçado que tinha casais, muitos casais, né, filho? Que acabava não aplicando, e quando se aplicava, o outro ficava com uma certa desconfiança. Ou seja, pequenos hábitos vai gerar uma somatória de grandes mudanças. Porque Deus é Deus de detalhes. Então, querido, se você fazer pequenos gestos, pequenas ações, pequenos hábitos no seu casamento que motivam o outro, não importa se o outro ainda não está fazendo, mas toda ação gera uma reação. Uma hora a reação vai chegar da parte do outro. Mas é necessário que você crie hábitos bons, que invistam no outro, que na hora certa você vai ter o retorno. Você vai ter o retorno. Influenciar, né, o seu cônjuge, né? Isso. Influenciar ele, motivar ele. Não é desmotivar, é motivar ele, né? Motivar. E através dessa desmotivação, né, que você está trazendo essa acomodação, esse tédio, esse enfado, né, essa falta de criatividade dentro do seu relacionamento, se você não trazer a motivação para o seu casamento, automaticamente você vai trazer o quê? O distanciamento. O distanciamento do seu casamento. E o que causa o distanciamento, minha querida, dentro do casamento, meu amor? Distanciamento. O distanciamento, ele é a porta de entrada para o adultério. Ok? Adultério. Quantos casais têm se distanciados, né? Quantos homens e mulheres têm se distanciados sexualmente, no relacionamento sexual, na sua intimidade. Por quê? Porque já vem numa trajetória, já vem numa caminhada de desilusão, de esfriamento, né, de distanciamento, de linguagem destrutiva, de discórdia dentro do casamento. Então aí vai se distanciando e automaticamente ele vai encontrar o quê? Uma outra pessoa lá fora que vai te dar uma motivação, vai te dar uma alegria, vai te dar um momento, e você vai cair no quê? No adultério. É porque é aquilo, antes do distanciamento físico, é um distanciamento emocional. Sim, verdade. Então esse distanciamento emocional é que vai causando todas as outras que nós estamos falando aqui. E a porta de entrada para o adultério vai gerar um ambiente de frieza e abstinência, ou seja, não tem atividade sexual, você não tem um hábito sexual sadio, sarado, você não tem. Por quê? Já vem caminhando vários Ds aí que vai te desmotivando, vai entrando na descortesia, a pessoa é grossa com você, e a mulher tem todo um preparo, tem todo um trabalho para poder chegar no ápice maior. E esse ambiente de frieza e abstinência, ele vai levar para uma vida de afastamento emocional, físico, levando à solidão. E hoje em dia,
fora a solidão, levando essa pessoa à depressão, ao recluso, a ficar isolada, a não querer não somente o seu cônjuge, mas também a vivência com filhos, parentes, a vivência social. Essa pessoa não quer mais. Ou seja, querido, nós temos que trazer uma realidade para os dias de hoje. Essas situações que acontecem dentro, ela vai ser realizações para acontecer fora. E o isolamento dessa pessoa, ela pode levar a pessoa ao suicídio. Verdade. Então nós temos que estar avaliando o nosso casamento, avaliando a nossa vida. Por isso que a gente trouxe aqui na aula passada, que é muito interessante e que eu gosto muito de falar, que é o que fala lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, que vai falar lá sobre a ceia, 1 Coríntios, que vai falar assim: avalie o homem a si mesmo. Avalia-se. É difícil, né? É difícil se avaliar. É mais fácil avaliar o outro. Mas comece a avaliar você primeiro, antes de avaliar seus filhos, avaliar o seu cônjuge, porque, querido, o estágio de distanciamento é algo agressivo. É algo que pode trazer até mesmo ao suicídio. E agora, como proteger o seu casamento do distanciamento? Como proteger? Voltando lá no distanciamento, a gente tem um caso, né, de uma amiga nossa, né, que ela hoje ela não quer se relacionar com homem algum. Por quê? Porque ela foi casada e teve essa decepção. Veio já de uma discórdia, veio já de um descontentamento. O homem não era um homem que tinha cortesia, era um homem meio bruto. E chegou o quê? Chegou até o distanciamento, aonde veio o adultério. E eles se separaram. E hoje ela vive só e ela não tem coragem, né, vamos dizer assim, de se relacionar com outro. Não tem mais desejo. Com outro homem, não tem mais desejo. Então, isso entrou dentro do emocional dela. Né? A vida emocional dela precisa ser tratada. Por quê? Porque penso eu que no consciente dela, na mente dela, todos os homens são iguais. E todos não prestam. Então, tem que ter um tratamento aí. Tem que ter uma libertação espiritual também. Mas nós cremos que ela vai encontrar uma pessoa assim, para ela seguir essa jornada aí, né? Porque na realidade não foi ela que quis se separar, mas sim ele. Ele que deu a brecha, que deu a mancada, né, pro casamento. Mas ela emocionalmente, ela está abalada. Ela não quer se relacionar mais com ninguém. Por quê? Porque ela tem essa frustração e ela tem essa solidão dentro da sua vida, dentro de si. Ela tem essa solidão. Então, para que isso venha ser curado, ela precisa se permitir ser curada. Então, que você que está do outro lado, se você está passando por algo dessa proporção, que você se permita ser curada, ou que você permita ser curado. E para proteger o seu casamento, né, do distanciamento, você tem que se aproximar-se e deixar-se conhecer. Então é o que nós estávamos falando. Essa pessoa, ela tem que deixar-se conhecer. Ela tem que se aproximar de alguma pessoa, mas uma pessoa boa. E dentro do casamento, quando você está nesse distanciamento, você tem que se permitir a se aproximar do seu cônjuge. Se você está vendo que não está legal, não está bem o casamento, então deixe, se aproxime, chegue-se a ele, né? Vem chegando devagarzinho. Porque a mulher, ela sabe, ela tem o seu jeito, né? Ela sabe como conduzir, como levar.
Então que você não deixe seu casamento se distanciar, não deixe que o seu cônjuge se distancie de você. Mas se você está notando já isso, que está tendo distanciamento, se achegue. Vai se achegando devagarzinho, vai trazendo o seu amado ou a sua amada para perto de você. Amém? E o último D. Filho, depois de uma caminhada dessa, de descortesia, descontentamento, desmotivação, linguagem destrutiva, só poderia essa casa, esse casamento, essa jornada dar ao divórcio. Ao divórcio. Ao divórcio. Meu Deus. Ao divórcio. E a gente vem falando tanto sobre isso, né? Sobre o divórcio. Então, mas por que o divórcio acontece? Por que o divórcio acontece? Por que o divórcio acontece? O divórcio acontece porque paramos de lutar pelo casamento. Paramos de lutar pelo meu cônjuge. Paramos de lutar pela família. Paramos de lutar para aquela pessoa que nós amamos, para aquela pessoa que nós queremos que esteja perto de nós. Porque nós aceitamos o conselho desse século, nós aceitamos o conselho deste mundo. Aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas trazem para nós, aquilo que a mídia vem trazendo para nós, que o separar é o certo, que deixar o seu marido é o certo, deixar a sua esposa é o certo. Aquilo que as redes sociais ela tem mostrado para nós o exemplo de família. Então eu vou além. O que o amigo diz que você tem que fazer, sabe? É esses os conselhos que a gente tem recebido, que é mais ou menos assim. Você está passando por problema no seu casamento? Ah, ele não está cuidando bem de você, ela não cuida bem de você? Menino, sai desse casamento, você é novo, você é nova, você é bonita. Vai e parte para outra. Você é independente, você trabalha, você tem sustento, você consegue viver bem. Se não, vamos se juntar, vamos morar juntas. Pra gente curtir, pra gente ir pra balada. É mais ou menos assim que de repente você e do outro lado tem ouvido. Porque o seu casamento não tá bom. Mas é esse tipo de conselho que você tem recebido dos seus amigos. É esse tipo de direção que você tem tido de uma novela, de um filme, de uma série. E querido, eu vou além, até mesmo de pessoas cristãs de dentro da igreja, que se dizem cristã, te aconselha, abre mão e vive sozinha. É exatamente isso que você tem ouvido. Mas eu quero dizer para você que isso não é para você. Às vezes também a falta de confiança, né? E às vezes as pessoas elas são orgulhosas e ela não vai atrás para trazer uma mudança para o seu casamento, né? Ela não vai atrás da pessoa para que ela venha resolver o problema, redimir, né? Resolver o problema e trazer a solução para dentro do seu casamento. Não, ela é orgulhosa. Não, eu não vou atrás. Aí a gente vai para a palavra. Por que lá no jardim, por que Satanás foi expulso? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Então você vê que isso não é algo que é bom e não é algo construtivo para dentro de um relacionamento, para um casamento. E às vezes as pessoas também não confiam em Deus, né? Verdade. Elas não têm a confiança em Deus. Ela não traz Deus para dentro do seu relacionamento, não confia no Senhor. Então, primeiramente, para o meu casamento ele não chegar no divórcio, eu tenho que quebrar esse orgulho, eu tenho que lutar pelo meu casamento. Eu tenho que trazer Deus para dentro do meu relacionamento. Como proteger o meu casamento do divórcio? Nunca veja o divórcio como uma opção válida. E nunca ameace um ao outro com a separação. O que nós temos visto? Os casais, eles se ameaçando, falando, eu vou embora de casa, pega as suas coisas e sai. Você não tem nada aqui, tudo aqui é meu. Entenda uma coisa, desde o momento que você se casou, desde o momento que você fez um pacto, você fez uma aliança, não existe mais meu, agora é nosso.
Não existe isso é meu e aquilo é seu. Não, agora é nosso. Então os casais hoje eles estão o quê? Fazendo ameaça que vai se separar, vai embora, né? Mas então eu digo para vocês, não faça isso. Não faça essas ameaças. Não diga, né, que você quer se separar. Não diga, não fale que o divórcio ela é uma opção para a sua vida. Não diga isso, não fale isso. Porque o divórcio ele não é uma opção para a sua vida. Porque Deus ele não criou a família para ser destruída. Ele não criou a família. Ele não criou homem e mulher para se divorciar. Mas ele criou homem e mulher para ser feliz. Para viver uma vida abençoada da parte do Senhor. De repente nós estamos falando aqui, para você que está aí do outro lado, que está vivendo exatamente por isso. Irmã, é difícil demais. Vocês estão falando, parece tão fácil. De repente você está vivendo aí debaixo de agressões físicas, debaixo de agressões emocionais, debaixo de situações de extremo. Verdade. Quero falar para você que Deus tem uma história para você e tem uma história para sua família. Ele já escreveu. E a história que Deus escreve é sempre com um final feliz. Mas que a jornada vai ser de decisões, vai ser de escolhas. De repente, a pessoa que está aí do seu lado foi sua escolha. Não foi escolha de Deus, foi a sua escolha. E por você escolher, de repente, você está passando exatamente as dores que você está passando. E de repente, você escolheu essa pessoa, mesmo você ainda não estando preparada para entrar para um matrimônio. Mas você entrou por todas e qualquer outro motivo. Você entrou de repente por uma questão financeira, de repente porque você se achava velho ou velho demais e não queria ficar para a titia. De repente você entrou para o matrimônio por causa de pressões da sua família. De repente você se casou para sair de casa. Eu não sei qual é o motivo. E isso não vem agora a situação, não vem a causa. Sua, né? Mas foi uma escolha. E da mesma forma que você escolheu entrar nesse matrimônio, você também tem o poder de escolher mudar a sua história. Isento, se você está debaixo de agressões que tem te afetado, tem entrado agressões físicas pesadas, eu peço para você se aconselhar com as pessoas que você tem como referência. Converse com ele. Mas de todo o conselho que você recebeu, eu quero dizer para você que a decisão final ela é sua. Conselhos serão sempre bem-vindos, mas seja maduro o suficiente que assim como você decidiu se casar, você tome as suas ações. Mas antes de tudo, se apresente diante de Deus, porque a sua casa pode estar desmoronando como aqui estavam por aqueles soldados de Davi. Não estavam brincando, estavam à guerra. Estava onde Deus tinha mandado ir, que eles iriam vencer, mas a sua casa desmoronou. Que vocês sejam aqueles que avançaram, que não desistiram, não os 200 que ficaram. Porque Deus tem compromisso com aqueles que prosseguem, com aqueles que perseveram. Não há opção, se você acha que o divórcio ele está à porta, entenda que este não é uma opção. Esteja pronto para você mudar. Esteja pronto a reconstruir. Esteja pronto a estabelecer uma nova rotina para a sua vida, sendo Jesus o guia dela. Em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui essa noite mudança, restauração, renovo, o novo de Deus para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu ambiente familiar, em nome de Jesus. Quando a gente falamos de aconselhamento, você tem que buscar casais experientes, casais que te agreguem, casais maduros, casais que você olha assim e fala, ali tem alguma coisa para me ensinar, ali tem alguma coisa para me dizer. Não casais que não tem nada para te agregar, para trazer para o seu casamento.
mas sim pessoas que têm coisas para agregar para ti. Então, fique para você essa noite, que você venha se desfazer desses Ds no seu casamento. A gente fala descagem direta ao divórcio. Então que você venha desfazer essa descagem direta ao divórcio. E entrar para a descagem direta com Deus, né? Para entrar com a descagem direta com Deus. Verdade. Isso mesmo. Que você venha o quê? Trazer para o seu casamento a mudança. Através de atitudes, através do seu caráter, através da sua vida emocional, da sua felicidade, da sua alegria, e amar o seu cônjuge como Cristo também amou a igreja. Amém. Que você venha se fortalecer nessa noite como marido e mulher, como pai e filho, e como filho e pais na presença do Senhor. Quero dizer algo para vocês: só existe uma lei no amor: tornar feliz a quem se ama. Você não se casou para ser feliz, mas para fazer o seu cônjuge feliz até o fim. O que é até o fim? Até a morte o separe. Aleluia. Que você nesta noite, meu querido, possa ficar com esta ministração, com esse estudo da parte do Senhor para a sua vida. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, em nome de Jesus. O pastor Gildene Lima, é lá da Bahia, se eu não me engano, ele é lá do Recife. Ele entrou aqui. Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço, é um ministério lindo, mas também é um ministério árduo, meu pastor, né? Mas estamos aqui fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério em nome de Jesus. Amados, eu quero nesta hora orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento em nome de Jesus. E se você quiser entrar em contato conosco, tem um número lá, vocês sabem, lá na nossa página. Pode chamar nós em privado que nós vamos estar aconselhando vocês, tá bom? Eu falo para vocês aconselhando porque nós temos respaldo para isso, tá? A gente temos curso de aconselhamento de casais. Então a gente vamos estar falando da palavra de Deus e aconselhando você para um caminho certo. Amém? Vamos orar, meu amor? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada casal nesta noite. Eu quero orar, Jesus querido, por cada família, Senhor. Para cada casamento, Senhor, que está destruído, que está, Senhor amado, Jesus querido, chegando ao fim, ó Pai amado. Que o Senhor nessa noite possa entrar e possa resgatar, ó Pai querido, esse casamento, Pai. Que o Senhor possa trazer a restauração, que o Senhor possa trazer a restituição, Pai, dentro desse casamento. Que o Senhor possa trazer a harmonia, a felicidade, o amor, Senhor amado, a paz, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha destruir, quebrar, Senhor amado. Senhor amado, tirar fora a terceira pessoa, Pai, dentro desse casamento, Pai. Em nome de Jesus. Que eles venham viver, ó Pai, um casamento extraordinário, um casamento pleno, um casamento, ó Pai querido, de prosperidade financeira e espiritual, Pai, na vida, Senhor amado, dos nossos amigos, Pai amado, que está do outro lado, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai querido, nesta noite, cada casal abençoado, cada família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que você possa ficar com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira nós estamos aqui de novo trazendo outra ministração, assim se Deus nos permitir. Fica com Deus, um beijo no coração de cada um e fica na paz do Senhor Jesus. Sejam motivados a lutar e não a desistir, em nome de Jesus. Até quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.